Olá, o objetivo desse vídeo é a gente tratar um pouco sobre os tipos de dados no Java. O que acontece aqui? Eu dividi isso aqui em alguns slides, mas quando a gente trabalha com a linguagem de programação Java, nós temos duas formas de declarar os tipos de dados. Um dos tipos de dados é o que a gente chama de tipos de dados primitivos, tá? Que são baseados em números inteiros, né, números reais, números booleanos, tá? E a parte de caracteres. Os primitivos no Java, eles se dividem aqui, vamos dizer, em quatro categorias. A primeira categoria aqui é o tipo de dado boolean, né? Ou seja, ele é um booleano. Isso quer dizer que ele só aceita dois tipos de valores. Ou ele aceita o valor true, ou ele aceita o valor false, tá? Isso é um tipo de dado booleano, né? E no Java, mais um detalhezinho, todos os tipos de dados primitivos a gente inicia com letra minúscula, tá? Muito bem. A outra classe aí de tipo de dados primitivos que nós temos é a palavrinha share, né? Isso quer dizer que nós conseguimos colocar apenas um caractere, né, dentro dessa variável, tá? Então, por exemplo, se eu crio uma variável chamada nome, né? O nome aí só vai receber uma letrinha, né? Um caractere, tá? E como é que eu faço para guardar vários caracteres? Aí no Java, nós temos uma classe que eu vou explicar daqui a pouco, tá? Mas para a gente guardar um caractere específico, nós usamos aí a classe share. Os próximos quatro tipos de dados que nós temos no Java, eles se referem a valores do tipo inteiro, tá? Então, os valores do tipo inteiro no Java podem ser de quatro tipos de dados: o byte, o short, o int e o long. Que é cada um desses carinhas aqui, ó? O byte é para a gente trabalhar com 8 bits, né? O short aqui trabalha com 16 bits. O int com 32 e o long com 64 bits. O mais comum é a gente trabalhar com int ou com long. Tá? Eu costumo trabalhar bastante aqui com int, mas é obviamente que depende da variável que a gente precisa declarar, tá? Então, esses quatro tipos de dados aqui são baseados em inteiro. E os dois últimos, eles são baseados em ponto flutuante, né? Ou números que têm lá uma quantidade de casas após a vírgula, tá? São os famosos números reais, tá bom? Nós trabalhamos com float, que seria para 32 bits, e o double, né, para 64 bits. É muito comum a gente mexer, né, com um valor do tipo double, tá? Então, quando a gente fala em valores, em tipos de dados primitivos, né, são aqueles tipos de dados que a gente concentra, né, valores ou valores lógicos, né, verdadeiro ou falso aí para o boolean, um caractere por share, números inteiros ou números reais, tá, que é o float e o double. Além dos tipos primitivos, né, na linguagem de programação Java, nós temos o que a gente chama de tipos por referência, tá? Vocês não chegaram ainda no conteúdo sobre classes, né, para ver o que são classes, mas vocês vão perceber com o tempo que toda vez que a gente criar uma classe, a gente pode criar um tipo de dado, né, daquela classe que a gente declarou, tá bom? Na verdade, assim, toda classe no final acaba se transformando, entre aspas, aí, em um novo tipo de dado para nós, tá? Isso quer dizer que nós podemos criar os nossos próprios tipos de dados, ok? Além dos tipos de dados os tipos de dados primitivos e por referência que eu coloquei aqui, eu acrescentei os operadores aritméticos, né, aqui na linguagem de programação Java, que eles vão ser bem úteis aqui para os nossos exemplos, tá? Então, o operador de adição você já conhece, o de subtração também, o de multiplicação, o de divisão, talvez esse aqui seja um pouco mais confuso aí para alguns de vocês, né, que é o operador que a gente chama de mod, né, ou resto da divisão, tá bom? A gente vai fazer um exemplo prático aí com esses operadores para vocês verem, mas o resto da divisão seria, um exemplo seria, eu tenho 5 dividido por 2, tá? E essa divisão é baseada sempre no número inteiro. Então, 5 dividido por 2 dá 2, né? 2 vezes 2, 4. 5 menos 4 sobra 1. Então, o resto da divisão de 5 por 2, né, é 1. É isso que seria exibido para a gente na variável, aí se a gente mandasse exibir, tá bom? Aqui estão os operadores, agora vamos para a parte prática aí da matéria. Eu vou abrir aqui o Eclipse, né? Lembrando aí vocês
de uma aula anterior, né, que a gente baixou o Eclipse, né, instalou ele na nossa máquina. Toda vez que a gente abre o Eclipse, a gente tem que escolher uma workspace. O próprio Eclipse já identifica para a gente que é a workspace por padrão para nós. Vou mandar ele abrir, então, essa workspace. Vou esperar aqui o Eclipse ser carregado. Aqui eu já tenho uma classe aberta, mas eu vou fechar aqui, ó. Vou criar um novo projeto para a gente começar. Opa, criar um novo projeto. Como é que a gente cria um novo projeto? File, New, Java Project. E aqui eu vou chamar esse projeto de exemplos, exemplo tipo de dado. Bom, vou dar aqui o finish e vai ser criado aqui para a gente, né, um diretório com a estrutura bonitinha aqui para a gente criar os arquivos. Como é que a gente procede agora? Ó, criei o meu projeto, ó, eu vou aqui na pasta SRC, botão direito, New, e vou escolher a palavrinha class, tá? O nome da minha classe aqui eu vou chamar de exemplo tipos. Exemplo tipos, tá? E não posso me esquecer de marcar aqui, ó, o public static void main, só para reforçar esse método aqui que a gente chama de main, né? O nome dele é main, que tem essa assinatura aqui, né? É o método que vai ser executado toda vez que a gente der o play aqui no nosso projeto, tá? Então, o meu projeto, ele pode ter aqui N tipos de arquivos, né? Mas ele vai começar a ser executado quando ele encontrar o método com o nome de main, tá? Vou apagar aqui esse comentário, vou juntar aqui, muito bem. Como que a gente faz para declarar aqui um tipo de dado, né? Eu já coloquei aqui no nosso PowerPoint aqui os tipos de dados, tá? Eu vou dar um exemplo aqui com alguns para vocês, tá bom? Então, primeiro um exemplo com Boolean. Como é que a gente faz para declarar uma variável do tipo Boolean? Eu coloco aqui, ó, Boolean, certo? O nome da minha variável. Vou colocar aqui, ó, é verdade, né? E essa variável aqui só pode receber dois valores, ou true, tá? Ponto e vírgula, ou o é verdade aqui, recebe false. Se eu tentar colocar qualquer outra coisa, vocês já podem ver que ele dá um erro aqui, né? Que ele falou que ele não consegue verificar. Se eu colocar em português, né? Mesma coisa, tá? Então, ele só recebe ou o valor verdadeiro ou o valor falso, tá? Se eu quiser exibir aqui o print, né? Basta eu colocar num system.out.println e será exibido aqui para mim true, né? Agora, a mesma coisa que se minha variável for false, tá? Quando que a gente usa aqui uma variável com um valor do tipo booleano? Toda vez que a gente quiser verificar se algo é verdadeiro ou se algo é falso, tá? Então, por exemplo, eu quero verificar se existe, né, um exemplo real, tá? Se existe mais um próximo registro para ser executado. Então, é verdade que existe um próximo registro, né, do banco de dados para ser verificado? Se for, ele vai retornar para a gente verdadeiro, caso contrário, ele vai retornar falso. E aí a gente toma algumas ações de acordo com o resultado que temos aqui, tá? Então, eu vou fazendo aqui, vou comentando, né, para vocês depois terem esse código aqui de exemplo, tá bom? Quando a gente declara valores do tipo char, né, eu falei para vocês que a gente só consegue guardar um caractere. Então, aqui, ó, char, por exemplo, valor. Ele vai receber, ó, entre aspas, simples, né, ou apóstrofo, um caractere, tá bom? Se eu colocar mais que um caractere, vocês podem ver que ele já deu erro, tá bom? Porque eu só consigo exibir apenas um caractere de cada vez, né? Valor. Podem ver que agora ele vai exibir a letrinha
A, tá? Então, aqui é só um exemplo, né, de exibição aqui de um valor, né, do tipo char. E os outros quatro, né, os quatro seguintes, byte, short, int e long, são valores do tipo inteiro. Então, basta colocar aqui, ó, int idade, por exemplo. Int idade recebe 38, né, ou 28. Tá? E a mesma coisa aqui, basta mandar exibir aqui o valor aqui, tá? Da minha variável. Tranquilo, né? E do tipo real, para a gente finalizar aqui, vou colocar aqui a double salário, né? Double salário recebe aqui, vamos imaginar aqui, por exemplo, 5.000,21, tá? Vou colocar os números quebrados aqui para vocês verem. 498. 4.980 e 21, tá bom? Aqui eu tenho, então, um valor do tipo double, né? Do tipo real, tá? Se eu quiser exibir, coloco aqui a variável salário. Vou comentar aqui o código do inteiro, né? E eu tenho aqui a exibição aqui referente ao valor do tipo real, ok? Então, eu fiz aqui, né, 4 exemplos para vocês. Um exemplo com o tipo boolean, um exemplo com o tipo char, um exemplo com o tipo int e um com o tipo double, tá bom? Só para vocês já se acostumarem, é o seguinte, esses 8 que eu demonstrei aqui são valores, são tipos de dados primitivos, tá? Que são baseados nas categorias que eu falei para vocês. Categoria real, categoria inteiro, né? Categoria booleana e caractere, né? Quando a gente quer trabalhar com uma cadeia de caracteres, né, com vários caracteres ao mesmo tempo, no Java, nós temos uma classe, que aí a gente vai aprender o que é classe, ainda direitinho a definição, que se chama string, tá? Então, quando a gente quer colocar grandes quantidades de caracteres dentro de uma determinada variável, nós usamos aqui string. Então, por exemplo, aqui o nome vai receber, aí sim, ó, só que agora tem que ser entre aspas dupla, o nome da pessoa, que no caso aqui eu coloquei meu próprio nome, tá? Para exibição disso daqui, mesma coisa, né? Só mando exibir o nome. Vamos executar, show de bola, tá? Então, aqui nós temos a declaração, né, de variáveis, tá? Atribuição de valores, né, e o valor, tá bom? E assim que nós trabalhamos com os tipos primitivos aqui no nosso querido e amado Java, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida, a gente conversa aí nas nossas reuniões. Um abraço para vocês, galera, e até a próxima.